Agora a gente segue com a entrevista do dia. Entrevista do dia. Na pauta ainda sobre o IPI, né? Aí a gente vai falar aí durante muito tempo até para saber como é que vai ficar a situação aqui do estado do Amazonas, não só do Amazonas, da Amazônia inteira, né? O IPI incide diretamente tudo o que acontece na Zona Franca, diretamente na Amazônia brasileira, né? Nós iremos conversar com Wilson Périco, economista, presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, que é o CIEAM, e também ele está posto como vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, que é a FIEAM. Na véspera da Semana Santa, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que confirma a redução de 25% na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, descumprindo a promessa que havia feito aos políticos que foram daqui do Amazonas, governador, um pedido também do prefeito, bancada do Amazonas inteiro em peso, também a FIEAM esteve presente, técnicos da área que entende do que isso iria representar para a Zona Franca de Manaus. E mesmo assim, o decreto foi sancionado agora, às vésperas, na quinta-feira, às vésperas da Sexta-feira Santa. A gente vai conversar agora com o Wilson. Wilson, você conversou conosco também na sexta-feira, continua ainda o mesmo posicionamento do CIEAM e da Federação, só que eu vou colocar uma nota, um trecho da nota que vocês colocaram na imprensa, que fala o seguinte, a nota da FIEAM, tá? Ratificamos que a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas não se posicionou e não se posiciona de forma contrária à medida que é benéfica para a boa parcela da indústria nacional. Corroboramos com a importância da gradual redução da carga tributária sobre a produção e somos favoráveis aos movimentos do governo que objetivam o fortalecimento do setor produtivo. Em novembro de 2021, a título de exemplo, o próprio governo federal promoveu um corte de 10% nas alíquotas do imposto de importação, conhecido como II, sobre 87% dos códigos tarifários que compõem a nomenclatura comum do Mercosul. A reforma tributária também possui tendência de facilitar e diminuir o custo tributário nacional. Essas ações que fortalecem a indústria e impulsionam o segmento e possuem amplo apoio da FIEAM. Périco, eu coloquei esse trecho porque ontem em entrevista o senador Omar Aziz e também o senador Plínio Valério, nas palavras do senador Omar, ele falou que a federação daqui do estado do Amazonas continua ainda em cima do muro e ele gostaria de ver uma posição muito mais contundente da federação. Você concorda ou discorda com a fala do senador? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tatiana, bom dia a todos que nos acompanham pela Onda Digital. Sempre um prazer falar com você, viu, Tatiana? Bom, o que o presidente Antônio Silva quis dizer é o seguinte: brasileiro nenhum pode ser contra a redução de impostos. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e toda aquela redução que vier no sentido de aumentar, fortalecer a atividade produtora, tem o apoio da Federação das Indústrias e do Centro da Indústria. O nosso problema, eu acho que não ficou claro na nota, é que esse decreto ele favorece também os produtos importados. E esses produtos não geram emprego no Brasil. Esses produtos, na verdade, eles concorrem com quem hoje está produzindo aqui. E o que nós estamos alertando é que a mesma empresa que hoje está aqui, por conta das vantagens que tem, e o maior diferencial é o IPI, pode amanhã decidir, ao invés de estar num ambiente como o nosso no Brasil, de insegurança jurídica, de falta de previsibilidade, nós temos mudanças de regra do jogo, o jogo em andamento, os riscos trabalhistas que as multinacionais carregam no Brasil. Por conta dessa redução das vantagens, essa empresa que hoje está aqui, ela pode definir
E os novos modelos, ao invés de serem produzidos no Brasil, ela decida por exportar para o Brasil. E é fácil de fazer a conta, a gente já fez, eu vou fazer de novo. Um produto de $100 importado por Santos, ou seja, no mercado consumidor, com uma alíquota de IPI antes do decreto de 35%, ele ingressava no mercado brasileiro a $135. O mesmo produto produzido em Manaus, os mesmos $100 de insumos, nós não temos IPI, mas nós temos a obrigação de cumprimento do PPD, que exige agregação de valor local, exige peças plásticas, embalagem, e cabos da mão de obra. Isso deixa os produtos aqui em torno de 16% mais caro. Então, é o valor agregado, fica em $116 o custo do produto aqui, com mais 2,5% de frete para chegar em São Paulo. Esse produto chega lá por 120. Antes do decreto, a nossa diferença era 120 produzido em Manaus contra 135 importado. Se você colocar 5% em cima dos 35, esse percentual cai para 26. Então, hoje, nós estamos com 120 produzidos em Manaus contra 126 importado. É uma diferença de 4%. Existe aí rumores de que o governo ainda vai aumentar a redução do IPI, nesse caso, seria ainda menor essa vantagem. Mas, de qualquer forma, 4% vai fazer com que o investidor coloque na mesa e faça os cálculos se vale a pena ele ficar nesse ambiente nocivo que eu citei anteriormente, sem que ele tenha certeza de que aquilo que ele está projetando como resultado vai acontecer, ou passar a exportar para o Brasil e ter a tranquilidade de que os produtos que ele produzir fora daqui ingressarão no mercado brasileiro sem os riscos de você estar instalado e produzindo no Brasil. Esse é o risco que nós passamos. Ô Wilson, a gente já está no segundo dia útil, né, depois desse decreto, que foi no feriado, na quinta-feira. Nós já estamos aí, hoje é terça, né, dia 19, foi no dia 14, no dia 13, né, 13 para 14. Então, assim, a preocupação, né, do que eu conversei aqui com o senador, do que não somente eu e o Gerson Severo, juntamente com o próprio senador Plínio, o senador Omar, com Anderson Fonseca, que é especialista da OAB Seccional Amazonas em comércio exterior e também na pauta da Zona Franca de Manaus, é a preocupação de um consenso entre todos os ramos envolvidos, indústria, político, e aqui numa fala muito contundente dos três lados, né, tanto o Omar quanto o Plínio e o próprio Anderson, eles falaram que tem que ter um posicionamento político para que essa pauta seja retirada e o próprio presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o ministro Paulo Guedes, mudem esse decreto. Você vê que uma força também conjunta, não somente que vai entrar agora, Marcelo Ramos falou que vai entrar no Supremo, não somente no Supremo, mas no Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que é inconstitucional esse decreto devido ao ano eleitoral, mas também os próprios senadores disseram que tem que ter uma força, uma junção entre toda a bancada amazonense, retirada de ego, também de cena, para poder sentar com o próprio Jair Bolsonaro, que é o presidente do Brasil. Vocês veem também que tem que ser uma ação conjunta, tanto do CIEAM quanto da FIEAM, para tentar reverter esse quadro? Tatiana, você sabe que nós estamos trabalhando conjuntamente com toda a nossa bancada e com o governo do Estado, com a equipe do governo do Estado, desde o primeiro momento, desde a primeira edição do decreto. E eu concordo com o que os nossos parlamentares falam, principalmente o Omar Aziz, que é o líder da bancada. Então, ele deve ter a liderança para trazer todos os nossos parlamentares para o mesmo lado, que seria a defesa do Amazonas,
deixando de lado agora qualquer discurso ou posicionamento político eleitoreiro. Eu sei que na cabeça de alguns é muito difícil isso, mas nós criamos uma situação de falta de diálogo com o governo federal pelo posicionamento que nós tivemos ao longo desses anos, principalmente durante a pandemia, contrário a algumas decisões e encaminhamentos do governo federal. Isso nos enfraqueceu, sim, nessa relação política do nosso parlamento com o Poder Executivo Federal, mas isso não pode estar na mesa agora. E isso cabe aos dois lados. Então, tirar o fel um pouquinho do fígado e buscar o diálogo, buscar a unidade. Tem, sim, todo o apoio da Federação das Indústrias, que eu falo em nome da Federação das Indústrias, e principalmente do Centro da Indústria, ao qual eu represento, em tudo aquilo que pudermos contribuir com posicionamentos, com conteúdo, com subsídios, para que o trabalho político seja feito dentro de uma sustentação minimamente técnica. Essa decisão é uma decisão política. E, de novo, eu falo, o próprio discurso do ministro Paulo Guedes, ao editar o decreto e dizer que esse decreto tinha por objetivo fomentar a atividade da indústria brasileira, e, novamente, nós não somos contra isso, e talvez redução do preço dos produtos ao consumidor também é uma coisa que nós temos que apoiar. Por que esse decreto favorece também os importados que não têm nenhum desses dois viés? Não gera emprego no Brasil e não vai trazer redução de preço para o consumidor final, não. Então, são pontos que não têm no seu embasamento a tecnicidade. Na discussão que nós tivemos com o secretário da Receita Federal, palavras dele, ele falou que nunca tinha trabalhado dessa forma com um corte linear para todos os segmentos. Sim, já tiveram trabalhos para segmentos pontuais, mas um corte desse não é uma decisão técnica, é uma decisão política. Então, na seara política, nós temos os nossos representantes no Parlamento Federal, nós temos o governador do Estado, nós vemos pela primeira vez o empenho do prefeito de Manaus nesse sentido, de buscar preservar aquilo que gera riqueza e renda à população de Manaus. Aliás, o polo industrial é de Manaus, a Zona Franca é de Manaus, né? Então, o prefeito também se posiciona corretamente nesse sentido. E nós, das entidades de classe, que não somos políticos, não temos personalidade jurídica, nós não fazemos proposta de medida provisória ou de projeto de lei, mas sempre nos colocamos à disposição para contribuir com o governo do Estado, com o nosso Parlamento Federal, em tudo aquilo que vier favorecer o modelo Zona Franca, não favorecer os investimentos mais uma vez, mas o que esses investimentos deixam de maior riqueza para o nosso Estado, que são os empregos gerados aqui. O Wilson, para especialistas, você falando aí sobre especialistas que já trabalham também com a pauta, né, com a economia, com tributação e etc e tal, e até o que é ligado ao tema, né? O próprio senador Omar Aziz e também o próprio senador Pênio Valério falaram que são contra a reforma tributária também. Mas a gente conversou, a gente já pediu aqui uma nota da Suframa também e conversamos com um especialista aqui na Rádio TV Onda Digital. Eu estou falando do ex-titular da própria Suframa e consultor tributário, que é o Tomás Nogueira. E ele falou que o próprio presidente da República agiu de forma unilateral. Eu vou soltar um trecho do que ele disse para a gente. Vamos acompanhar. Existe sim um dano para a economia do Amazonas, por uma razão muito simples. Você reduziu a carga tributária do produto importado ou do que eventualmente seja produzido fora de Manaus e não reduziu a nossa carga tributária. Nós perdemos aí competitividade.
Por outro lado, não tem nenhum ganho na questão de combate à inflação, porque os nossos produtos já não pagam IPI. Então o celular não vai ficar mais barato, a televisão não vai ficar mais barata, a motocicleta não ficar mais barata. A solução do decreto foi perde-perde. Eles deveriam ter excluído os produtos da Zona Franca de Manaus, que seria assim uma solução do tipo ganha-ganha. E isso concorda com a sua fala, né? Concorda com a fala do CEAM, concorda com a fala da FIEAM, não é uma ação para dizer que o estado do Amazonas, a Amazônia brasileira, defende a não inclusão do restante do Brasil com redução de impostos. Não é isso. E sim tentar fazer com que o governo federal entenda que ao fazer o que eles estão fazendo com o decreto, eles atingem sim, diretamente, quase 500 mil empregos diretos e indiretos aqui no estado do Amazonas e na Amazônia brasileira. É isso, Wilson? É isso demais, Tatiana. Sabe que nós tivemos um embate muito grande com outras entidades de abrangência nacional, a BIMAC, por exemplo, o presidente Veloso, e nós falamos a ele, Veloso, ninguém é contra a redução para a indústria nacional. Na pauta do dia, a gente ainda traz a entrevista com o Wilson Périco e nós estávamos falando, ele que é economista-presidente do CIEAM, que é o Centro da Indústria daqui do estado do Amazonas e vice-presidente da Federação das Indústrias também do estado do Amazonas. O Wilson, vamos voltar para a nossa roda e agora para concluir aí a sua resposta também com relação à própria fala do ex-superintendente também, Tomás Nogueira, e também sobre o posicionamento aí da região sul e sudeste, né? Parece que a empresa só a indústria só tem que existir no sul e no sudeste, né? Não, impressionante, Tatiana. Você sabe que é uma figura de retórica, mas apesar de ser pesada, mas é o que a gente sente. Parece que Brasília está de cócoras e de costas para nós. Sabe? Mas eu estava falando que a própria APIMAC hoje soltou uma nota, até foi a semana passada, dizendo que a redução do imposto para os importados traz perda de competitividade para a indústria daquele segmento. A Marco Polo, instalada no Paraná, que produz ônibus, também o governo federal reduziu a zero o IPI do ônibus elétrico. Então, essa empresa está também sendo afetada. Eu acho que a forma como nós fomos tratados, tanto na primeira publicação, quanto na reedição desse decreto, foi uma forma vil. Eu falo que até coisas certas você tem as formas e o tempo correto para eles serem feitos. Além de eu achar que essa coisa não está certa, a forma e o tempo que foi feito é muito ruim. Então, quando eu falo, e vocês, eu falei isso contigo também, que nós temos que mudar de atitude como Estado, não permitir, não aceitar passivamente como temos feito e só reagindo aos ataques, aceitar que pessoas sentadas na Avenida Paulista, e mesmo em Brasília, definam o futuro do nosso Estado sem que nós, que aqui vivemos, aqui geramos riqueza, aqui contribuímos para o Brasil socioeconômico e ambientalmente, participemos dessas discussões e tenhamos os nossos pontos considerados nessas decisões. Nós somos o dono do nosso futuro. E tem uma frase que diz que o futuro é um caminho e nós somos o arquiteto desse caminho. Não as pessoas que não conhecem, não as pessoas que fazem questão de não reconhecer a assertividade desse modelo. Dados da Receita Federal mostram que dos 27 entes federativos, os 26 estados mais o Distrito Federal, apenas 8 estados são superavitários na relação repasse compulsório que todos os estados recebem versus a arrecadação de tributos federais. O estado do Amazonas
desde os anos 70, é um estado superavitário. O advento Zona Franca trouxe o estado do Amazonas para essa situação. O ano passado, nós recebemos 4 bilhões de repasse do governo federal e arrecadamos aqui, em tributos federais, 16 bilhões. Ou seja, nós devolvemos todo o valor que recebemos e mais 3 vezes limpo aos cofres públicos federais. O estado do Amazonas teve, nos últimos 40 anos, crescimento de acesso ao saneamento, acesso ao ensino, ao crescimento de renda acima da média nacional, mesmo com um crescimento de população na cidade de Manaus muito acima da média nacional. O estado do Amazonas preserva 97% da sua floresta. Se isso só não fossem razões, motivos para que o governo federal olhasse para esse modelo com uma assertividade, como o restante do mundo faz. Eu não sei mais o que porque com embasamento técnico não se resolve. As questões são políticas. E a miopia e a forma vil como o governo federal tem nos tratado nos obriga a mudarmos de atitude. Nós não podemos aceitar passivamente o tratamento que temos recebido. Nós temos que deixar de ser reativos, passarmos a ser propositivos, protagonistas do nosso futuro e agir com a altivez do tamanho do nosso Estado. Nós não estamos pedindo favor, Tatiana. Nós estamos pedindo respeito. Ninguém aqui está com o pires na mão, ninguém aqui é coitadinho, não. Muito das soluções para problemas atuais, futuros do país, está aqui nessa região e principalmente no nosso Estado. E é isso que nós precisamos. Mostrar que nós sabemos disso, que nos deixem abraçados pela Constituição, ter as vantagens que temos, porque com isso nós entregamos resultados sociais, econômicos e ambientais para o Brasil. Wilson, essa tua fala, né, eu te conheço já há bastante tempo, né? Sempre cobri várias vezes onde a gente teve ali desde 2014, né? Eu acho que muito antes disso, a instabilidade direcionada à própria Zona Franca de Manaus, né? Eu falo 2014 por causa do decreto que permite que a gente tenha aí o aumento de mais, eu acho que 50 anos, 70 anos, né? Que é a prorrogação. E aí a gente continua, mesmo constitucionalmente, sendo abraçado pela Constituição, essa instabilidade que você estava falando, do próprio protagonismo que a gente tem que começar a ter, eu percebo que vocês também ainda continuam, desde lá que eu te entrevisto, como protagonista. Eu não vejo vocês como reativos. Todas as vezes que você atendeu à imprensa, você mostra esse protagonismo, até da federação e também do CIEAM. Agora eu te pergunto, será que não é por todo esse número que você mostrou, por todo esse avanço protagonizado pelo Amazonas, representando também a Amazônia brasileira, talvez não seja essa abundância aos olhos do governo federal que eles querem retirar esse protagonismo e também colocar onde só acontece no Brasil? Isso eu estou falando de um modo geral, tá? Todos os incentivos sempre são protagonizados não somente pelo Distrito Federal, mas também pelo Sul e pelo Sudeste. Não estou falando de uma forma bairrista, estou falando de uma forma igualitária. Não é devido a esse crescimento que eles querem. A própria Federação das Indústrias de São Paulo quer puxar também a sardinha para o lado deles e concentrar esse protagonismo lá no Sudeste? Tatiana, se nós tivermos no Poder Público Federal, na pessoa da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, do Corpo Ministerial, pessoas que não reconheçam as desigualdades regionais desse país, que não tenham como objetivo
reduzir essas desigualdades para o bem do país e tenham na sua prioridade o favorecimento de regiões, em especial regiões extremamente mais ricas, essas pessoas não servem para estar nesses locais, nessas posições. Sim. Nós precisamos, sim, de ter um olhar para o Brasil respeitando todas as desigualdades que o nosso país tem. Tatiana, quando eu falo daqueles números da Receita Federal, são 3 estados do Sul, 4 do Sudeste e apenas um fora desse eixo, que está na região norte, que é o Amazonas. Nós temos os estados do Centro-Oeste e do Nordeste que vivem na penúria. Sim. Então, se nós não olharmos para isso com desapego, e aí você cita a miopia de alguns entes federativos, né, de buscar, achando que você prejudicando o Amazonas, os investimentos que estão aqui migrariam para aquele estado, é uma miopia, porque se saírem daqui, Tatiana, a maioria das indústrias vai atender o mercado brasileiro exportando para cá. Ela não vai sair daqui para se instalar em São Paulo ou em Minas Gerais, por conta dos olhos ou por conta da proximidade do mercado consumidor, de jeito nenhum, porque essa instabilidade, essa insegurança jurídica paira também sobre os outros estados. Essa falta de previsibilidade paira também sobre outros estados, sendo que, instalados lá, elas não teriam as vantagens comparativas que temos hoje. Vamos acabar com as vantagens comparativas da Zona Franca, essas empresas viriam para São Paulo. Não, se engana. Ninguém vai colocar um parafuso em outro canto desse país se isso acontecer nesse sentido e sem que haja uma verdadeira reformulação de conceitos por parte do governo federal. Wilson, eu te agradeço. O êxodo. A gente está vendo não só um êxodo, né? De forma inversa, o que a gente teve de um êxodo de vários brasileiros que vieram para cá, para o estado do Amazonas, né? Os nossos irmãos paraenses, maranhenses também, e de outros cantos do Brasil, que vieram em busca de oportunidade. E a gente vai ver da mesma forma acontecer a saída deles, né? A gente está falando aí que de 200 mil, 300 mil habitantes que tínhamos, Manaus teve um exponencial, hoje com mais de 2 milhões e 200 mil pessoas morando na cidade-estado, né? A gente teve um crescimento gigantesco também aqui na cidade. Muito acima da média nacional. Isso significa muito para a gente. Mas, Wilson, eu deixo o microfone e a tela, né, da TV e da Rádio Onda Digital. Estava comentando com a produção que por onde eu passei, eu te agradeço sempre a tua gentileza com a imprensa daqui do Amazonas e em nível nacional, onde você prontamente nos atendem. Não somente você aí do CIEAM, e está à frente também da FIEAM como vice-presidente, prontamente você é gentilíssimo em participar com a imprensa e esclarecer de forma contundente, sem levantar nenhuma bandeira, somente a bandeira da indústria e do desenvolvimento na região norte. Eu te agradeço a gentileza e sinta-se à vontade para voltar aqui à Rádio TV Onda Digital. Obrigada, querido. Tatiana, muito obrigado pelas palavras. Mais uma vez eu reforço a minha admiração e respeito pela classe de vocês, principalmente aqueles que fazem um jornalismo sem nenhuma viés político-partidário. Um jornalismo de verdade como vocês fazem. Eu agradeço muito.